Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos demonstrar as fórmulas da transformação da soma e da diferença em produto, que nós vamos utilizar essas fórmulas depois na resolução de equações trigonométricas. Então, primeiro nós vamos fazer a demonstração da fórmula do seno. Então, tanto para a soma quanto para a diferença de senos, transformar em produto a soma ou a diferença. Então, vamos lá. Primeiro, eu estou falando da soma, aqui eu vou considerar, nós já vimos que o seno da soma de dois arcos quaisquer A e B é dado por o quê? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Se fosse alfa mais beta, seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Independente, aqui são dois valores aqui, dois arcos quaisquer. E nós vimos também nas aulas anteriores que o seno de A menos B nada mais é do que o quê? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, a partir disso aí, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar essas duas equações primeiro, para a gente ver o que a gente obtém. Então, ó, somando essas duas equações, vou somar membro a membro. Então, vai ficar no primeiro membro seno de A mais B mais seno de A menos B igual. Aí eu vou somar, ó, seno A cosseno B mais seno A cosseno B vai dar 2 vezes seno A cosseno B. Seno B cosseno A menos seno B cosseno A vai eliminar. Então, somando as duas equações, nós vamos obter 2 vezes seno A cosseno B. Agora, subtraindo essas duas equações, nós vamos obter o quê? Então, mesma coisa, eu vou subtrair aqui membro a membro. Então, vai ficar seno de A mais B menos seno de A menos B, vai ser, ó, seno de A cosseno B vai cortar com seno A cosseno B, e aqui vai ficar seno B cosseno A menos com menos mais seno B cosseno A. Então, vai dar 2 vezes seno B cosseno A, ok? Simplesmente eu somei essas duas equações e subtraí essas duas equações. Então, nós obtivemos duas equações diferentes, tá? Envolvendo um único termo aqui na parcela final. Então, eu tenho o seguinte, agora nós vamos usar um artifício algébrico. Nós vamos substituir esses valores de A e B por x mais y sobre 2. Depois vocês vão entender por que nós vamos fazer isso. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil para vocês aplicarem isso depois na resolução de equações, quando eu for resolver os exemplos. Tá? Então, isso aqui é um artifício algébrico para a gente conseguir demonstrar a fórmula. Então, eu vou pegar esse A que está aqui, que é o primeiro arco, vou substituir por x mais y sobre 2, dois números reais quaisquer. E o B por x menos y sobre 2, ok? Então, vamos lá substituir na primeira fórmula aqui, ó, na fórmula da soma. Então, ó, o A, x mais y sobre 2, o B, x menos y sobre 2, vai substituindo toda vez que aparecer, ó. X mais y sobre 2, aqui, ó, menos x menos y sobre 2, igual 2 vezes o seno de A, que é x mais y sobre 2, e o cosseno de B, que é x menos y sobre 2. Ótimo. Agora, eu vou substituir também esses valores de A e B aqui na fórmula da diferença das duas equações. Então, vamos lá, só substituir, não tem segredo nenhum. Apareceu A, coloca x mais y sobre 2, apareceu B, coloca x menos y sobre 2. Ótimo. Então, aqui nós vamos ter o resultado final. 2 vezes seno do B, que é x menos y sobre 2, cosseno do A, que é x mais y sobre 2. Ótimo. Agora, observem o seguinte. Se nós pegarmos esta equação e somar esse lado de cá, ó, somar isso aqui, ó, x sobre 2 mais x sobre 2, vai dar 2x sobre 2, que é x. Concordam comigo? E se eu pegar y sobre 2 menos y sobre 2, vai cortar. Então, o que significa? Que quando eu faço isso, quando eu faço essa substituição do A por x mais y sobre 2 e do B por x menos y sobre 2, no final, ao invés de eu ter isso aqui, seno de A mais B, seno de A menos B, eu vou ter simplesmente aqui uma soma, como se fosse um x e um y, ok? E aí, você vem e faz aqui, ó, a média aritmética, no caso aqui, e aqui a diferença dividido por 2.
Então, significa que se você está resolvendo uma equação trigonométrica e aparece lá seno de x mais seno de y, separadamente assim, né? Então, basta você fazer o quê? 2 vezes seno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2, ok? E a mesma coisa aqui para a diferença de senos, para você transformar em produto. Aqui vai dar x sobre 2 mais x sobre 2, vai dar x, y sobre 2 menos y sobre 2 vai cancelar. Mesma coisa do lado de cá. Então, simplesmente nós vamos ter aqui, por causa desse artifício que nós utilizamos, seno de x menos seno de y igual 2 vezes seno. Aí tem que prestar atenção aqui, tá? Porque na diferença vai sobrar a segunda parcela aqui, tá? Então, seno B cosseno A. Então, é x menos y sobre 2 vezes cosseno de x mais y sobre 2. Tá? Então, espero que fique claro. Vocês podem utilizar essa fórmula da transformação em produto para resolver as equações trigonométricas nos exercícios que foram propostos. Até a próxima aula.